paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Eu os felicito com 2023 abençoado, largo, frondoso, frutífero, abençoado nas áreas todas de vossas vidas. Quem recebe, diga eu. Então, assentem-se em nome de Jesus. É uma alegria, irmãos, estarmos neste domingo servindo ao Senhor, nesse culto missiológico, culto de missões. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, pois o Senhor é aquele que nos tem abençoado, sustentado, para a glória e o louvor do seu sempre bendito nome. Quero louvar a Deus pela vida do nosso insigne pastor João Barbosa, que Deus continue abençoando o senhor, pastor, em nome de Jesus. E hoje eu, como acompanho o pastor nas redes sociais, vi em uma de suas postagens que ele estaria conosco e nos entregaria a mensagem. Então, hoje eu vim mais tranquilo que nunca. Mas, como as redes sociais às vezes nos enganam, o pastor pediu-me que falasse então aos irmãos, e o púlpito é sempre prerrogativa máxima do pastor, mas quando ele abre um precedente para um de seus cooperadores, é verdadeiramente uma lisonja, e eu assim me sinto lisonjeado e reconheço sempre essa deferência do Senhor, pastor. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 9, versos 57. Lucas, capítulo de número 9, verso de número 57. Se você puder, após a leitura, deixar a Bíblia em suas mãos, no seu colo, para que nós acompanhemos. Eu quero expositivamente pregar esse texto. E nos diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Se você puder, deixe aí a Bíblia na sua mão. E só para a observação, nós lemos aí logo no início do verso 57, dizendo: e aconteceu. Se você olhar aí o verso 51, um pouquinho antes, começa assim: e aconteceu. Se você observar o verso de número 37, começa: e aconteceu
o verso 28, e aconteceu, verso 18, e aconteceu, está vendo? Bastante aconteceu. É uma forma de Lucas escrever, e Lucas, que é muito metódico e meticuloso ao escrever, ele está nos dizendo que não é uma metáfora, que não é uma parábola, não é um paralelismo o que ele está dizendo. É algo verídico. O que de fato ele está escrevendo não é um conto, não é uma anedota, é um fato verídico. Por isso ele começa em muitas das suas escritas, como vimos aqui algumas, sem virar uma página da Bíblia, ele vai dizer: e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu. E em todas elas Jesus está junto. E onde Jesus está, acontece alguma coisa. E eu sei que Jesus está aqui hoje, e se Ele está, acontece alguma coisa. Amém, queridos? E quando ele, então, no verso de número 57, começa escrevendo: e aconteceu que, o que acontece? Indo eles pelo caminho. Quem são eles que é descrito por Lucas aqui? Nós vamos encontrar no contexto os discípulos de Jesus estando com ele. Onde Jesus está, há um colégio apostólico, há os discípulos, e para quem não sabe, o termo discípulo significa aprendiz, aprendente, é aqueles que de fato estão aprendendo. Inclusive depois Jesus os chamam de apóstolos, que significa enviados. Alguém só pode ser enviado depois que aprende. E Jesus ensinou-os num método que é chamado na academia de peripatético, que é o método de ensinar na prática. Jesus não os leva para a sala de aula, Jesus não tem uma lousa, Jesus ensina no campo, Jesus ensina praticando, Jesus ensina andando com eles. Então, quando nós lemos Lucas escrevendo que indo eles pelo caminho, Jesus está acompanhado dos seus aprendentes. Cada um vai aprendendo e absorvendo conforme lhe é peculiar. É por isso que quando nós lemos um mesmo texto, pela ótica de Mateus, pela ótica de Marcos, pela ótica lucana, de Lucas, pela ótica joanina, nós vamos encontrar cada um colocando aquilo que lhes é peculiar, aquilo que eles pegaram de melhor, para aqueles que eles estão escrevendo, o como será aproveitado. Irmãos, isso é tão maravilhoso, que num culto como este, que nós temos aqui um público heterogêneo, diversificado, mentes diversas, capacidades cognitivas das mais variadas, cada um vai pegando aquilo que lhe é peculiar. Eu gosto de aproveitar bem, é por isso que eu geralmente fico quieto, e não sou de muito estar me expondo, até porque eu estou absorvendo, eu quero ouvir e eu quero captar mais. Não existe quem saiba muito que não precise de alguma coisa, e sempre estamos precisando, e como eu sou carente e sei que eu preciso, eu quero ouvir mais do meu Senhor. Enquanto eu estou reunido aqui, eu ouço um louvor, eu ouço um testemunho, eu ouço uma palavra, eu viajo na melodia das músicas e vou me enchendo, porque isso é algo que nos compõe, isso é algo que nos abastece, isso é algo que nos enriquece. Então, quando é dada a bênção apostólica, nós já estamos no mínimo supridos, baterias recarregadas, e aí nós temos que no mínimo sairmos daqui dando fruto, e frutos dignos de arrependimento. E aconteceu que eles indo pelo caminho, então Jesus está com o seu colegiado apostólico, várias pessoas que estão além dos seus discípulos com Jesus.
E conforme nós vamos lendo, verso número ainda 57, a Bíblia diz que disse provavelmente do que está seguindo Jesus, e este é descrito por Mateus como sendo um escriba, um doutor da lei, mas Lucas diz que é e ele vai dizer: Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Irmãos, é interessante que aqui Jesus não o convocou para uma obra específica. Ele está com Jesus, ele está no meio dos outros discípulos, mas o Senhor não o convocou chamando o seu nome. Mas parece-me que Jesus está ensinando, está falando, e ele talvez emocionado, ele vai dizer: Senhor, eu quero seguir-te por onde quer que o Senhor for. Talvez ele, eufórico, ao invés de se comedir, ele explicita a sua vontade de forma tão veemente que ele fala para todos ouvirem. O que dá a entender, pelo que Lucas escreve, é que ele grita, ele audivelmente chama atenção e ele vai exclamar: eu quero te seguir por onde quer que o Senhor vá, por onde quer que o Senhor fores. Irmãos, é no mínimo lindo isso. Só que deixa eu lhe falar uma verdade, escute isso aqui, irmãos, com muita racionalidade. Nem todos os que andam com Jesus o seguem verdadeiramente. Não confundamos alguém andar com e estar em. É bem possível, muitos de nós estamos aqui em uma reunião, mas não estarmos todos em união. É possível viajar com alguém, mas não está amalgamado a causa. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém. É por isso que a Bíblia diz: poderão andar dois juntos, se um estiver em desarmonia. A gente pode estar no mesmo lugar, mas não na mesma sintonia. Há discípulos que estão com Jesus, mas não está em Cristo. É muito fácil estar arrolado o nosso nome na membresia da Assembleia de Deus, mas o nosso nome não está no livro da vida. A gente precisa de entender que nem todos que dirão e que dizem: Senhor, eu quero estar com o Senhor, estarão. Olha aí o verso de número 58. Disse-lhe Jesus, aí sim uma metáfora: as raposas têm toca, têm as covas, têm os seus covis, as aves do céu têm ninho, mas eu, filho do homem, não tenho paradeiro, não tenho casa, não tenho onde repousar. Sabe o que ele está dizendo? Uma linguagem bem contemporânea: eu não tenho nem eira e nem beira. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, e aqui estou fazendo. É como se ele abre-se parênteses para dizer: quem quiser, conforme de fato Marcos descreveu no capítulo 8, verso 34, 35, quiser vir após mim, siga-me, pega a sua cruz, porque evangelho que não tem cruz não é evangelho. Cristianismo que não tem Cristo não é cristianismo. Se alguém disse ter encontrado com Jesus e continua a mesma pessoa, ele pode ter se encontrado com qualquer outro ser, menos com Jesus, porque quem se encontra com Jesus, a sua vida é mudada. Ele já não tem mais querer,
ele já não tem mais vontade, ele já não anda por onde quer, ele já não está ligando para um monte de circunstâncias. Ele está dizendo: onde o Senhor quiser que eu vá, eu irei e não temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, porque o Senhor é o meu ajudador. Quando ele ouve essa resposta, que é uma grande lição para nós hoje, ele se emudece, até porque nós vamos encontrar, já agora no verso de número 59, o Senhor chamando o outro. Olha aí na sua Bíblia: e disse a outro, é Jesus que está dizendo: segue-me. Então o primeiro não foi chamado para uma convocação específica, mas esse segundo sim, ele vai dizer: segue-me. Irmãos, e é interessante que Jesus, ele fala pouco, mas diz muito. Hoje tem muita gente dizendo muito, mas falando pouco. É muita falácia e pouco conteúdo. É muita retórica e pouca graça. É muita discussão, porque tem muito discurso, mas tem pouca efetividade. Jesus, ele fala pouco com muito. Quando ele se segue, ele está dizendo: você deixa tudo. Quando o Senhor diz segue-me, irmãos, ele não está dizendo que é alguma coisa pouca, alguma coisa que tem que ser proporcionada, alguma coisa que é colocada precificação, condição. Não, segue-me, é deixar, é abandonar, é largar tudo. Até porque, irmãos, uma vez que nós entendemos que seguir a Jesus é prioridade, é seguir ao Senhor acima de tudo, as outras coisas todas são secundárias. Seguir a Cristo é prioridade. Grave isso, irmão: seguir a Cristo é prioridade. Seguir a Cristo é prioridade. É quando nós deitamos agradecendo pelo dia e pedindo uma boa noite. É quando nós levantamos, agradecemos pela boa noite, pedindo um bom dia. É fazer como o salmista: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse salmo é composto pela manhã, mas à noite ele disse: eu me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me fazes habitar em segurança. Sabe o que ele está dizendo? É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Se Jesus não for comigo, eu não faço absolutamente nada. Então, quando o Senhor disse segue-me, ele está dizendo: vem, e não coloque condições. O grande problema da nossa sociedade, dos nossos irmãos e de nós todos, é que nós queremos colocar, irmãos, condições para Jesus. E nós não estamos em condição de colocar nada a Jesus. Aliás, quem éramos nós? Estávamos todos num banco de réu. Aliás, réus todos condenados, sentenciados, julgados pela Suprema Corte. Não tinha mais como revogar. Até que, na eternidade, o Cordeiro de Deus desce, se humaniza-se e dá a sua vida por nós. Agora, uma vez ex-condenado, ex-sentenciado, o que é que eu tenho, irmãos, para dizer para o Senhor? Que eu só vou e se eu farei somente se o Senhor... E aí coloco cláusulas. E digo: Senhor, vamos assinar um contratinho. Se o Senhor disse vai, é porque Ele garante. Irmãos, uma coisa é um pastor, uma coisa é um homem, uma coisa é um patrão, uma coisa é um pai dizer vai, e eu vou aqui segurar a corda. Outra coisa é o Senhor dizer vai.
Uma coisa é alguém dizer, você vai e eu vou te ajudar. Ajudar significa eu serei um auxiliador. Outra coisa é Deus dizer, vai, e onde não tiver chão para você pisar, eu ponho a mão e você pisa. Uma coisa é alguém dizer, eu vou te ajudar. E outra coisa é o Senhor dizer, eu sou o seu eterno ajudador. Uma coisa é nós recebermos provisão, e outra coisa é o Senhor dizer, eu sou o provedor. E a própria provisão. Aleluia. Aleluia. Não se engane e não deixe as emoções tomarem conta. Ainda que nós somos emotivos, mas nós precisamos de entender quem é Deus e ouvir a sua voz. E ao ouvir a voz do Senhor e ter convicção em nosso coração, e se Ele disser, vai, se Ele disser, segue-me. Irmãos, isso é tão extraordinário, que às vezes até nós mesmos, duvidosos, titubeantes, vacilantes, o Senhor às vezes diz, se você não vier, mesmo eu dizendo, eu pego você pelo fundo da calça e você vem. Porque quem está lhe dizendo sou eu. E tem hora que o Senhor nos arrasta, irmão, e a gente vai contra a nossa vontade, até porque todos somos seres humanos e somos tão terrivelmente incrédulos. Mas receba essa palavra em nome de Jesus. Se o Senhor disse segue-me, segue-me. Se o Senhor disse vem, vem. Se o Senhor disse vai, vai. Escuta em nome de Jesus e receba essa palavra, porque ela é profética, e eu levanto as minhas mãos para abençoar. Se o Senhor disser vai, e você disser, Senhor, mas não há chuva, não tem como plantar e dar, e o Senhor está dizendo vai, Ele está dizendo, eu faço germinar em terra seca. Eu sou o dono do solo. Pode não chover à direita, à esquerda, na frente e atrás, mas aonde você plantar a planta dos seus pés, eu darei por possessão. Eu abrirei as janelas do céu, eu darei abundância, e o meu nome será glorificado. Se você recebe essa palavra, levante a mão e diga, eu recebo. Aleluia. 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 Segue-me. Só que aí o verso de número 59, ele tem uma resposta. Acompanhem-me aí. Mas ele respondeu. Irmãos, como nós somos bons de respostas. Como a gente tem resposta na ponta da língua para tudo. E ele respondeu o quê? Senhor, deixe-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. É interessante, irmãos, que dá a entender que ele está dizendo, o meu pai já tem uma certa idade, e óbvio que é o filho que está falando e é mais novo, óbvio, mas não se sabe a idade do pai, mas pelo que se dá a entender, ele está dizendo assim, Senhor, o meu pai já está talvez nas últimas. Só que eu costumo dizer que esse rapaz, esse homem, eu não sei a idade, ele estava preocupado com o funeral errado. Funeral errado. Nós estamos vivendo uma época em que está havendo uma contradição, uma contrariedade nas estatísticas. Pela lógica, é filhos que enterram pais.
mas tem muito pai enterrando filhos. Uma das coisas é porque não tem havido obediência, não tem havido submissão, não tem havido honra dos filhos para com os pais, e a Bíblia diz que estes morrem cedo. Mas tem havido uma inversão em muitos valores, no que diz respeito a novos que não têm mais perspectiva, enquanto tem muitos velhos que estão ainda sonhando. Tem muita gente nova que está levando a vida, enquanto a vida é para ser vivida. Tem muita gente que não sabe de nada, ele não sabe o que vai fazer amanhã, ele não sabe o que vai estudar amanhã, ele não sabe o que quer ser amanhã, e ele está assim, não é porque o amanhã a Deus pertence, é porque ele não tem a menor preocupação de se planejar. Quando o Senhor disse para ele, segue-me, o Senhor é dono da vida e ele sabe o porquê estava dizendo, segue-me. Querido, escute isso aqui, para todos nós que ouvimos do Senhor, segue-me. Na cláusula, e essa cláusula é pétrea, ou seja, ela é imutável, de Deus, nas entrelinhas está dizendo, se você me seguir, eu garanto tudo que você não tem condição de se auto-garantir. Se você me seguir, fica tranquilo, que eu garanto o seu presente e garanto o seu futuro. Pastor, mas como assim? Irmãos, é porque eu estou pregando um livro, uma mensagem, que aqui nós temos um homem de 100 anos sendo pai. Estou pregando a palavra de um Deus que nos deixou a sua palavra, a Bíblia, que tem aqui mulheres idosas e estéril, como se não bastasse a velhice, a esterilidade, sendo mães de filhos. É porque quando eu olho para essa Bíblia, eu vejo Deus dizendo para alguém, toque uma trombeta, que muro vai cair. É um profeta dizer para um rei, suma daqui, porque senão seu carro vai atolar, porque está em 3 anos e meio que não chove, mas segundo a minha palavra vai chover, e eu recomendo que o Senhor saia daqui, senão você vai ficar num atoleiro, porque o homem de Deus vai dizer, vai chover, e Deus diz aí, eu vou abrir a torneira do céu. Eu estou falando isso, de seguir e seguir cegamente, porque disse Dwight Limanmud, um pregador americano, que um crente de joelhos enxerga mais distintamente do que o filósofo na ponta dos pés, e quem segue Jesus pode estar com os olhos vendados, mas ele enxerga distintamente tudo. Que ainda que você esteja exilado, como João, e o Senhor disser, eu vou te dar revelações profundas, profícuas e gloriosas, mesmo sendo num lugar como esse, o Senhor dá. Então é por isso que eu tenho segurança em dizer, se Deus chamou e disse, segue-me, se Ele só apontou para você e fez assim, ó, irmão, venha. Se Ele essa noite está dizendo, e pode ser que aí no seu ouvido você esteja ouvindo o seu nome, literalmente Ele está dizendo, eu essa noite te convoco para uma causa. Não queira se opor, não queira se impor, não queira colocar condições. Quando ele diz o meu pai está para morrer, ele está falando de um funeral errado. Porque quando Jesus vai no verso número 60, olha o que Jesus responde. Jesus o observou. Irmão, quando Jesus o observa,
Esse termo observar, escuta isso, é um termo grego tchereó, que vem traduzido para o inglês como teatro. Daí para nós aqui o teatralizar. Quando alguém vai a um teatro, alguém está teatralizando, alguém está observando. O termo observar significa como um espectador que olha para a peça sem alguém tirar a sua atenção. Eu estou teatralizando. Quem está entendendo isso aqui? É alguém que está observando como um espectador ansioso pela peça, que quando entra o seu ator ou atriz principal, ele fica observando e olha tudo. Quando a Bíblia diz que Jesus observa, ele está dizendo assim: o Senhor observou, o Senhor deu uma fitada nele. E aí eu me lembro Davi dizendo: Senhor, se o Senhor olhar para mim, lembra que sou pó, eu não tenho estrutura, lembra-se de que eu sou pó. A pergunta é: o pó pode contestar com o oleiro? Mas Deus, a minha faculdade, a minha casa, os meus bens, a minha família, os meus amigos, a minha língua, a minha pátria. Ô irmão, eu sinto tanto Deus falando aqui com a gente. E hoje parece que Ele só está faltando dizer o nome de alguém. Quem somos nós, irmãos, para contestar o Deus que mediu os céus a palmo, pegou todo o oceano na palma da outra mão, e conforme a Bíblia diz que Ele enrolará o céu como cortina. Por acaso não sou eu o Senhor, Deus de Israel, e que digo: eu faço e vocês fazem? Aleluia, aleluia. Ele está dizendo: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Deixe a vida seguir o seu circuito natural. Eu sei a hora de cada um ser chamado. Sabe o que ele está dizendo? Você está preocupado com o seu pai, mas você não sabe o quanto de tempo ele viverá. Eu só mandei você vir. Deixa que quem cuida dele sou eu. Quem cuida de você sou eu. Quem cuida dos seus projetos sou eu. O seu futuro está na palma das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quantas pessoas estão com os seus sonhos mortificados, as suas aspirações e as suas vontades gélidas, nas catacumbas, já não tem mais esperança. Mas esta reunião é uma das primeiras do nosso ano 2023. Pastor, eu estou bastante preocupado. Preocupado com o que, irmão? Com o amanhã. Receba essa palavra. Do seu amanhã, o Senhor já está lá. Do seu amanhã, o Senhor já está lá.
Você recebe essa palavra? Eu vou dizer pela terceira vez: o seu amanhã, o Senhor já está lá. Não é que Ele estará, Ele já está lá. Aleluia. Verso de número 61. Disse-lhe também outro. Veja, o primeiro se oferece, talvez de forma emotiva. O segundo é chamado. Mas o terceiro se manifesta também. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu vou te seguir, mas eu tenho outras coisas para resolver, e que de uma forma ou de outra são prioridades agora. Eu não consigo atender-lhe, senão depois de eu resolver algumas coisas. Quando ele diz eu tenho que ir até a minha casa, despedir primeiro dos que estão lá. Irmãos, esse despedir não é meramente um tchau, um adeus, um até logo, eu envio um cartão postal, me acompanhe nas redes sociais que eu estarei publicando as minhas andanças. Não! Esse despedir dos que estão na minha casa tem muito mais coisas. Há numa outra palavra, algo interessante, Jesus contando uma parábola, falando sobre alguém que foi chamado para uma festa, e aí sempre como respostas que temos e somos bons faladores e justificadores, alguém vai dizer: Senhor, nessa festa eu não poderei ir, porque eu comprei alguns bois e tenho que experimentar. Outro vai dizer: eu comprei um terreno e eu preciso vê-lo. Outro vai dizer: Senhor, eu casei agora, e aí o Senhor sabe, eu estou em lua de mel. Esse despedir dos que estão na minha casa é algo mais ou menos como estes, porque a gente sempre tem coisa, a gente tem sempre algo para resolver, a gente tem sempre prioridades a cuidar, a gente tem sempre alguma coisa para ver, alguma coisa para resolver, alguma coisa para fazer, nunca terminamos nada. Esse despedir dos que estão na minha casa é aquele: eu vou ali rapidinho e leva tempo. Mas quando o Senhor chama, irmãos, Ele chama já. Ele chama agora. Ele chama hoje. Olha a resposta de Jesus no verso número 62. E parece que Jesus aqui, eu não vou dizer que Ele está frustrado, mas olha que coisa que Jesus disse. E Ele disse: ninguém. Irmãos, o Senhor disse o quê? Ninguém. Irmãos, ninguém é perentoriamente, ninguém é terminantemente, perentoriamente, ninguém. Não é um ou dois, uma situação ou outra. Ele está dizendo: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto. Irmãos, apto está ligado à aptidão para o reino de Deus. Ele está dizendo: eu chamei vocês, vocês são meus aprendentes, eu estou tolindo, talhando, discipulando vocês. Todos vocês colocaram a mão no arado. Ele vai agora mais uma vez para a agricultura, e numa metáfora da agricultura, dizendo: vão arar a terra, cavar buracos, valas para vir a semente, e tem que ser o mais reto possível. Ninguém que está com a mão no arado e olha para trás vai fazer a coisa direita. O Senhor está dizendo: vocês têm um arado que é o ministério, é o chamado de vocês. Se vocês ficarem olhando para quem está na sua casa,
Se você ficar olhando para o seu pai que vai morrer ou não vai morrer, e ele está cheio de saúde, e o Senhor está dizendo: se você não fizer minha obra direito, eu te mato primeiro que ele. Você está preocupado com casa, com isso, com aquilo, eu não tenho nem caverna, não tenho ninho, e estou aqui, estou dizendo que eu cuidarei de você. Se você lançar a mão do arado e olhar para outra coisa, você não chega no seu destino. Você não é apto para o reino de Deus. E eu encerro aqui essa reflexão, perguntando a cada um de nós: há alguma coisa mais importante, irmãos, para nós do que o céu? Há alguma coisa mais importante do que a eternidade? Vivermos de forma perene com o Senhor, onde não há luz do sol, porque Ele não precisará mais, onde não precisará luz da lua, porque ela não existirá mais, num céu onde não tem aperto, onde não tem camarote, onde de todos os lugares onde estivermos nós veremos o Senhor e o seu rosto ilumina todo o ambiente, onde não há levantar, dormir, envelhecer, onde não há dieta, onde não há remédio, onde não há varizes, onde não há cabelo branco, onde não há cadê meu velho, onde não há cadê meus filhos. E não é que eu estou com isso tentando mensurar o céu, irmãos, porque o céu é imensurável. Paulo disse que aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, é inimaginável. Mas a pergunta que não cala é: será que compensa trocarmos coisas pelo céu? Mas mais do que coisas, e aqui eu encerro: quem colocou a mão no arado e olha para trás, irmãos, não é digno. O termo digno aqui está ligado à capacidade. Não que sejamos capazes por obra própria irmos ao céu. É graça, é por fé, é dom, é presente. Mas o que Deus está dizendo é que quem não faz, não se apetece em ir para o céu, não tem aptidão pelas coisas do céu. Como é que eu quero o céu se eu não faço as coisas do céu aqui na terra? Mas quando nós cumprimos aquilo que é de Deus aqui na terra, os céus estão descerrados e abertos para nós. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pastor, eu gostaria, com a anuência do Senhor, eu posso orar com a igreja, posso colocá-los sobre os pés, com a aquiescência do nosso pastor. Coloque-se sobre os pés, eu gostaria de orar convosco. Aleluia. Há alguém que não é evangélico, que está aqui nessa noite, que quer entregar a sua vida ao Senhor? Alguém que entrou aqui foi convidado por alguém, mas na verdade quem te convidou foi o próprio Senhor Jesus. E Ele quer te salvar, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Tem aqui pessoas que estão vindo, aceitando a Cristo. Hoje o Senhor está dizendo: vem, Ele está chamando para a salvação. Ele está chamando para a reconciliação. Alguém que distanciou-se da casa do Pai,
mas que ouve a voz serena de Jesus dizendo: ei, segue-me. E talvez você está aqui, talvez com vergonha, dizendo: mas eu já fiz, já tentei 1, 2, 3 vezes, eu caí, eu titubeei, eu vacilei. O Senhor está dizendo: ei, vem mais uma vez, há mais uma oportunidade. A porta está aberta, a graça está aqui e ela é derramada sobre nós. Há alguém mais que queira aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Não tardes. Venha a Cristo, Ele te chama. Homem, mulher, adolescente, jovem, venha ao Senhor. Aleluia. Eu quero lhe pedir, se não há mais ninguém, ou se há e não quer, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade, que seja ainda hoje. Eu quero convidar a igreja, estenda as tuas mãos aqui, vamos orar por este jovem. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos a Ti, crendo que o Senhor é o Deus poderoso que recupera, que traz, aleluia, à tona aquilo que verdadeiramente caiu em desuso, um dom, aquilo que era a esperança, aquilo que era a realidade deste moço, e que agora ele ouviu a sua palavra, Senhor, e em pranto se rende aos teus pés. Senhor, nós oramos por ele, nós estendemos as tuas mãos como igreja e dizemos: Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Deus, que ele verdadeiramente o tenha como único e suficiente Salvador. Deus, nós pedimos a tua paz que enriquece entendimento, a tua paz que supre toda necessidade. Estenda as tuas mãos, ó Deus, e eu quero lhe pedir, estenda as tuas mãos sobre nós. Senhor, hoje ouvimos a tua voz e o Senhor nos tem chamado, seja para uma obra, Senhor Jesus, específica qual for, seja, Senhor, uma obra missiológica, seja uma obra, Senhor Jesus, ministerial, seja uma obra onde quer que estejamos, o Senhor vai nos direcionar. E eu te peço, estenda as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, estenda as tuas mãos sobre todo o nosso setor de trabalho. Alcance nosso pastor João Barbosa, a sua casa, a todos os obreiros e a tua igreja. Senhor, nos dê direção, nos dê discernimento, nos dê sensibilidade para ouvirmos a tua voz, e que o teu nome seja bendito e glorificado em nossas vidas. E só quem concorda com essa oração, diga amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.